Pesquisa bomba de ontem do IPEC, que é o antigo Ibope, mudou de nome, que foi encomendada pela TV Globo e foi divulgada no Jornal Nacional. Foi um balde de gelo, não foi balde de água fria não, foi de gelo na campanha do Bolsonaro. E olha, excelentes notícias. Até agora eu vou falar, pela distância que estamos da eleição, faltam 19 dias, essa foi disparada a melhor pesquisa para o Lula. Por quê? Porque havia pesquisas que mostravam o Lula ganhando no primeiro turno lá em março, lá em abril, mas ainda não estava tudo consolidado, não tinha começado a campanha, a gente não sabia o tamanho da campanha de ódio que o Bolsonaro moveria com o Lula, os pastores evangélicos ainda não estavam disseminando fake news dentro de templos evangélicos contra o Lula e a favor do Bolsonaro, enfim, era muito prematuro ainda. Aí saíram alguns candidatos, saiu o Sérgio Moro, saiu o Janones, ou vários outros desistiram. Ok, agora temos aí consolidados quem são os candidatos, começou a campanha de rádio e TV, começou a campanha nas ruas e o que acontece? Há 19 dias da eleição, sai pesquisa do IPEC e o Lula é o único candidato que subiu na pesquisa. Ninguém mais subiu na pesquisa, apenas o Lula. Então, de uma semana atrás para ontem, qual foi a diferença? A diferença foi essa aqui, ó. Vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa. Simulação de primeiro turno, hein? Para você ver aqui, ó. Você vê aqui o Lula, em agosto, em 15 de agosto, tinha 44, aí 44 e se manteve com 44. Aí agora, o que aconteceu? O Lula foi para 46 pontos. O Bolsonaro tinha 32, 32, 31, 31. Então o Bolsonaro caiu um ponto antes do 7 de setembro. Ele achou que o 7 de setembro ia servir para ele. O que aconteceu foi que ele se manteve. Depois do 7 de setembro, o Lula que aumentou. E o Ciro caiu um ponto. Isso pode significar o seguinte: o Ciro ter caído um ponto aqui nessa pesquisa e o Lula ter subido 2, pode significar que o Lula conseguiu votos de ciristas que migrariam para o Lula de qualquer maneira como voto útil na última hora. Esses votos já estão migrando para o Lula porque faltam 19 dias para a eleição, então é agora, tá na véspera que esses votos. Então o Ciro, pela tendência do que mostrava as pesquisas anteriores, o Ciro tem a perder aí mais uns 2, 3 pontos para o Lula. Então ele tem 7. Se todo mundo que dizia um mês atrás que poderia mudar de voto para o Lula no último momento, se isso fosse suficiente para o Lula e para o segundo turno, e isso eram cerca de 50% dos eleitores do Ciro, a gente viu que ele perdeu um ponto, tinha 8, faltam ainda uns 3 para ele perder para o Lula. Isso nas próximas semanas. O problema para o Bolsonaro não é entre Ciro e Lula, que já é um problema, o Lula está conseguindo essa migração de votos do Ciro. O problema para o Bolsonaro é que ele estacionou. Vamos lembrar, a estratégia eleitoral do Bolsonaro era centrada no 7 de setembro. Ele percebeu que não ia conseguir dar golpe, não tinha apoio dos militares, não tinha apoio do mercado financeiro, não tinha apoio da grande mídia, não tinha apoio de ninguém. Então, ele tentou utilizar o 7 de setembro como um mega evento para mostrar força. Só que tem uma coisa, eu avisei isso aqui no dia 8, fiz um vídeo aqui dia 8, em que eu falei, olha gente, mostrar força não quer dizer nada. Eu mostrei a foto aqui de uma manifestação no Chile, que aí sim tinham 200, 300, 400 mil pessoas, não dá pra saber porque era muita gente mesmo. Uma manifestação 10 vezes maior que a manifestação do Bolsonaro a favor da Constituição que foi votada no Chile na semana passada. Isso foi um dia antes da votação, 1 ou 2 dias antes. O que aconteceu? Aconteceu que o pessoal que era a favor da Constituição perdeu a eleição com mais de 60%. Quer dizer, o pessoal que era contra conseguiu mais de 60% dos votos. Quer dizer, demonstrar força não significa nada. O problema é que o Bolsonaro nem força demonstrou. Porque 64 mil pessoas no Rio de Janeiro é um desastre total para o Bolsonaro, numa cidade com mais de 6 milhões de habitantes. 32 mil pessoas em São Paulo, olha, eu vou falar, se a gente fizer um evento aqui do Plantão Brasil, um dia é capaz a gente chegar perto desse público. E não precisa nem chamar o Lula, viu? Só chamar alguns deputados ou senadores aí famosos, pronto, a gente passa o evento do Bolsonaro. E aqui no Plantão Brasil a gente nem tá divulgando o evento. E o Bolsonaro ficou divulgando por 3 meses, um ano, o evento do 7 de setembro. Pois bem, o Bolsonaro queria usar essas imagens para fazer o Datapovo e utilizar o efeito manada. Isso foi vazado pela campanha do Bolsonaro para a mídia. Eles queriam o efeito manada, que é aquilo que quando a pessoa vê que todo mundo está indo votar num candidato, essa pessoa fala, pô, se tá todo mundo indo, eu vou também. Pô, se todos meus amigos aqui do futebol vão votar no Bolsomito, eu vou votar no Bolsomito também. Então aí a pessoa vai no efeito manada. É isso que o Bolsonaro queria. O que aconteceu? Não teve efeito manada, até porque a pesquisa mostra que quem está na frente é o Lula. Aí,
O efeito manada, se acontecer, vai ser a favor do Lula. Aí tem outros dados que são muito ruins para o Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui a avaliação do governo do Bolsonaro. E você vê o seguinte, ó, tá aqui, ó. Ele tinha 43 pontos de ruim e péssimo. Um candidato que tem 43 de ruim e péssimo está virtualmente inelegível, viu? Aí o Bolsonaro subiu para 45. O ótimo e bom dele tem 30. Quem acompanha aqui o Plantão Brasil vai lembrar que eu falei o seguinte várias vezes ao longo dos últimos meses. Pesquisas no Brasil indicam que para um candidato à presidência conseguir a reeleição, ele precisa de 45% de bom ou ótimo. Veja bem, 45% de bom ou ótimo é diferente de 45% de aprovação. Aprovação, já vou te mostrar o gráfico, é uma pergunta diferente. É você aprova ou reprova a maneira de fulano governar o país. Também subiu a reprovação do Bolsonaro. Já bom e ótimo, não. Você acha que o governo tá bom, tá ótimo, bom, mediano, ruim, péssimo. Tem várias opções. Um presidente, para ser reeleito, precisa de 45% de bom e ótimo. Ok. A Dilma Rousseff foi reeleita assim, com uma diferença bem pequena com a Aécio. A Dilma tinha 46% de bom e ótimo. Exatamente. Ela estava ali na linha limite. Se ela tivesse 2% a menos de bom e ótimo, seriam os 2% que fariam ela ter a menos e o Aécio ter a mais, para o Aécio ter sido eleito presidência. Para você ver como são as coisas. O Bolsonaro tem 30 de bom e ótimo. 30. É por isso que quando eu vejo alguns, aí tem sempre os mensageiros do apocalipse na esquerda falando, não, mas tem uma chance, e se o Bolsonaro subir, eu falo, gente, pega as pesquisas que têm credibilidade, Datafolha e IPEC, você pega o bom e ótimo do Bolsonaro, não chega a 45%. Pode ser que um presidente com menos de 45% de bom e ótimo se eleja? Pode acontecer, claro que pode, não é uma regra, mas é muito difícil, ainda mais quando tem um adversário forte, que é o Lula. O Lula tem uma coisa que poucos candidatos mostram isso, e assim, ao longo da história de eleições em Brasil, que é estabilidade. Você vê a margem de voto do Lula, você vê desde o ano passado, quando ele assumiu a dianteira, para cá, você vê que o Lula está com a mesma margem de votos. Ele continua ali 44, 45, 46. Quando ele cai muito, no IPEC, quando ele caiu muito, estava com 44. Esse era o piso do Lula. No Datafolha também, quando o Lula cai muito, ele está com 45. Caramba, o cara não cai de 45. Muito difícil ganhar de alguém que tem 45% dos votos já no primeiro turno. Para piorar para o Bolsonaro, tem a diferença do primeiro para o segundo turno que eu vou falar já já. Mas agora, mostrar aprovação e desaprovação do Bolsonaro. Aprovação e rejeição. Olha isso aqui. A aprovação do Bolsonaro caiu. Não tá. Aqui. A aprovação do Bolsonaro caiu de 38 para 35. Caiu 3 pontos. A aprovação do Bolsonaro não é pouco. E aí, a desaprovação ao Bolsonaro subiu 2 pontos. Não caiu 3 pontos a aprovação do Bolsonaro. É muita coisa. É exatamente no limite da margem de erro. Quer dizer que tem uma chance muito boa de ter realmente caído. E a aprovação do Bolsonaro também subiu 2 pontos, quer dizer, mudou 5 pontos a diferença da aprovação para a reprovação, que era de 19, agora já foi para 34, tá ruim, 24, tá ruim a coisa para o Bolsonaro, eu coloquei 10 a mais aí. Agora eu vou mostrar o segundo turno, esse é o problema do Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar o primeiro turno, aí você vai ver o seguinte, ó, o Lula tem 46 e o Bolsonaro 31, lembre-se disso. Agora, segundo turno. O Lula de 46, ele pula para 52. Então o Lula ganha 6 pontos a mais no segundo turno. O Bolsonaro, ele vai para 36. O Bolsonaro ganha 5. Só que o Bolsonaro, ele cai. Você vê que o Bolsonaro caiu 1 ponto, o Lula subiu 2. Ganhar 5 para quem está atrás não é suficiente. O Bolsonaro podia ganhar 5 se o Lula não ganhasse nenhum. Só que o Lula ganha mais do que o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem vários problemas aí nessa pesquisa a solucionar. Só hoje, mais tarde, é que o IPEC vai revelar, nos jornais da Globo, vão revelar aí, ó, por escolaridade, por idade, por religião, tudo mais, a gente vai saber de onde o Lula tirou os votos. Mas uma coisa ficou claríssimo, tanto no último Datafolha, como agora pelo IPEC, pela pesquisa aí preliminar, que é o seguinte, é oficial, é preliminar porque não tem ainda todos os dados, mas esses dados são oficiais. É o seguinte, parou a subida do Bolsonaro, inclusive uma tendência aí de queda. Se o Bolsonaro não caiu em intenção de voto e o Bolsonaro caiu em aprovação e também caiu em ruim e péssimo, significa que a tendência é que o Bolsonaro caia em intenção de voto nas próximas pesquisas. Então, parou a ascensão do Bolsonaro e
o Bolsonaro não está mais conseguindo, entre os evangélicos, tirar votos do Lula. Isso ficou claro no Datafolha. O Bolsonaro subiu entre os evangélicos, mas ele sobe apenas entre os evangélicos que ganham mais de 10 salários mínimos ou de 5 a 10, mais de 5 salários mínimos. Ele não sobe entre os evangélicos pobres. Pior, entre os mais pobres o Lula cresce. O Lula crescendo entre os mais pobres tem aí uma tendência de que o Bolsonaro não consiga mais entrar nesse eleitorado, que parece o seguinte: se cristalizou o voto no Lula, que o voto no Lula está cristalizado nessa porcentagem, isso tá corretíssimo. Mas parece que se cristalizou o voto ao Lula entre os mais pobres, e o voto que o Bolsonaro está conseguindo ganhar entre os mais ricos é um voto que pode mudar. Então talvez o Lula tenha subido aí pontos. Veja bem, o Lula subiu 2, o Ciro caiu só 1. Então 1 ponto o Lula tirou de alguém. Eu posso dizer que talvez ele tenha tirado alguns votos que ele recuperou do Bolsonaro, mas não o suficiente para o Bolsonaro chegar a cair 1 ponto. Porque vamos lembrar, o Bolsonaro também tira votos dos nanicos, de quem não sabe, não respondeu. Então a coisa para o Bolsonaro está cada vez mais difícil. Eu vou falar, a situação do Bolsonaro é péssima. A pesquisa mostra o Lula ganhando no primeiro turno, aí 52% dos votos válidos. É na margem de erro o primeiro turno? É. Lula tem 46, todos os outros juntos têm 44. Margem de erro é de 3. Então tá na margem de erro, mas é primeiro turno. Há 19 dias da eleição. A distância no segundo turno aumentando significa o seguinte: o Bolsonaro tá ficando sem tempo. O desespero vai aumentar, mas vai aumentar muito o desespero do Bolsonaro. Ontem, a Petrobras anunciou queda no preço do gás de cozinha. Caiu o gás de cozinha. Agora, essa semana, prepara que já a Petrobras, tô até com a camisa aqui que os petroleiros me deram de presente, ó. Quem defende o Brasil, defende a Petrobras. Não tinha nada para colocar aqui do Brasil, tá aqui a camisa. Quem defende o Brasil, defende a Petrobras. Eu não duvido nada a Petrobras começar a dar combustível grátis a partir dessa semana, porque o Lula subiu, a gasolina caiu. Ou já o gás de cozinha também cai pela metade. O desespero vai aumentar. Lembre-se, o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para comprar voto em medidas eleitoreiras. E não tá dando certo. Agora imagina... Só imagina, faz um exercício de imaginação, o que seria essa pesquisa de hoje se o Bolsonaro não tivesse gasto 300 bilhões em medidas eleitoreiras, se ele não tivesse aumentado o auxílio, se ele não tivesse dado auxílio para taxistas, caminhoneiros e se ele não tivesse quebrado os cofres públicos para zerar o ICMS dos combustíveis. Imagina o que aconteceu. O Lula já estava com 60% de intenção de voto. Não está porque essas medidas do Bolsonaro ainda enganam muita gente, mesmo gente que sabe que vai acabar em dezembro, acaba enganada. Você vê muito Bolsonaro, a gasolina caiu, culpa do Bolsonaro. Realmente, quando subir era culpa dele. Agora que cai, não é culpa do Bolsonaro. Cai porque está gastando muito mais do que deveria, em vez de cortar o lucro dos acionistas. Eu vou falar, tudo indica que a partir do dia 2 de outubro o Brasil vai voltar a sorrir, mas lembre-se, não adianta eleger o Lula e não eleger um congresso de esquerda. Você precisa, na hora ali de votar, lembre-se, deputados e senadores do PT, não esqueça disso, porque, olha, se o Lula ganha, seja primeiro ou segundo turno, aí ele chega e pega um congresso igual o que a Dilma pegou, eu vou falar, o Lula não é a Dilma, não sofreria golpe, conseguiria até negociar com todo mundo, até conseguiria uma governabilidade, mas vai ser muito mais difícil do que se o Lula ganha e ele consegue ali pelo menos 30% do Congresso de esquerda, 40%. Imagina, aí dá para governar aí, eu falo, águas calmas para o Lula. Então, não basta apenas votar no Lula, temos que dar águas calmas para o Lula governar. E se você ainda, nesse momento da eleição, ainda pensa em votar, seja no Ciro, seja na Simone Tebet, ou em qualquer um dos candidatos que não seja o Lula, você só está ajudando o Bolsonaro a ir para o segundo turno, e agora fica claríssimo. Eu vou falar, eu acho que nem o pessoal da campanha do Lula esperava um resultado tão bom no IPEC de hoje. Tava todo mundo, pelo que eu via em comentários e tudo mais, estava todo mundo esperando que o Lula se mantivesse, pelo menos não caísse, ou se caísse 1 ponto no máximo. Ninguém esperava que todo mundo ia se manter igual e o Lula seria o único a subir. Grande dia. É para começar o dia muito bem, com ótimas notícias. Aproveite e se inscreva aí no canal. E na descrição eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, deixo também os outros canais. Tem o canal Thiago dos Reis, o canal Cortes do Thiago. Inscreva-se lá também. Falou!